Bom dia, galera, como vocês estão? Tudo bem? Nós estamos chegando agora na 20ª videoaula, tá? Nunca imaginei que nós chegaríamos a isso. E se por um lado eu estou feliz porque nós estamos mais perto do fim desse ano terrível, na minha opinião, do outro eu estou bastante triste porque eu nunca imaginei que eu gravaria 20 videoaulas e pelo jeito o negócio ainda vai mais longe, para vocês aprenderem história. A aula de hoje é das páginas 162 e 163 do seu livro e eu vou falar sobre crise agrária. A palavra agrária vem de agricultura. Então, a crise agrária é uma crise relacionada com as terras, com a agricultura, com aquilo que nós chamamos hoje em dia de fazenda. Deixa eu te explicar uma coisa que aconteceu com Roma e é bastante triste no meu entendimento. Conforme os exércitos romanos foram conquistando novos territórios, conquistando mais terras, ao invés de todo mundo em Roma ir ficando mais rico, aconteceu o contrário. Os senadores, os patrícios, aqueles que já eram mais ricos, ganharam mais terras. Por que isso acontecia? Porque na hora que eles acabavam de conquistar um território, tinha um momento em que eles iam dividir as terras daquela região entre os próprios romanos, entre todo mundo que foi para a batalha, tá? E aí acontece um negócio muito louco. Os romanos que lideravam o processo, os patrícios, eles falavam, olha, a terra pública, que é o ager publicus, como está no seu livro aí, tá? Na página 162, ela vai ficar na mão de quem tiver condição de explorá-la, de montar uma fazenda, que tiver escravos, para ir lá e cuidar dessa fazenda. Quem tem essa condição normalmente são os ricos, que têm escravos. Os pobres não têm escravos. Eles são pobres, eles têm que trabalhar. Tá? E aí as terras acabavam sempre na mão dos ricos. Isso faz com que o sujeito que era pobre, que tinha só um sítiozinho, ele vai ficando cada vez mais pobre. Por quê, professor Ricardo? E o sítio dele? O sítio dele, como ele era obrigado a ir para a guerra, ele largava lá e ia para a guerra. Ficava 6 meses, 1 ano fora de casa, às vezes mais. Se ele ficou 6 meses, 1 ano fora de casa, ele não plantou, ele não colheu, ele não ganhou nada com isso. Então o sítio dele existe, só que ele não está lucrando nada com o sítio dele. Em compensação, o cara que é patrício, que é rico, ele vai para a guerra, mas os escravos e os empregados deles ficavam lá plantando e colhendo. Então ele ficava rico com o que ele ganhava na guerra e ficava rico com o que ele ganhava na sua terra. O nome disso é concentração de renda. Concentração de renda é quando uma pessoa tem muito dinheiro, muito mais do que ela precisa. Normalmente, nas sociedades em que há muita concentração de renda, também há muita concentração de pobreza. Ou seja, tem normalmente um pouquinho de gente rica, milionária, bilionária, e tem uma grande massa com problemas sociais graves, passando fome, vivendo em favelas. Isso acontecia em Roma e, infelizmente, isso acontece hoje em dia no Brasil. Acho que você já notou isso. Os alunos estão sempre falando, pô, professor, o Brasil é um país pobre e tudo mais. Eu acho que não é, porque nós somos uma economia muito poderosa perante o mundo, mas nós temos uma divisão de renda muito desigual. Então, dependendo do lugar da cidade em que você anda, você vai ver uma quantidade gigantesca de gente pobre. E em alguns bairros específicos você vai ver casas maravilhosas, apartamentos maravilhosos e tudo mais. Então dá uma olhadinha nisso, presta atenção nisso. Bom, isso é a concentração agrária em Roma, o problema. A solução para isso, tem muitas soluções. Uma que tradicionalmente é bastante discutida é aquilo que nós chamamos de reforma agrária. Reforma agrária seria tirar as terras de quem tem muitas, que não precisa, que é bilionário e tudo mais, e entregar na mão daqueles que passam fome, para eles poderem produzir
né, ter um pedaço de terra, um sítio, alguma coisa assim, e poder prover o sustento da sua própria família. Tá? A reforma agrária ela é sempre uma ideia muito polêmica. Tem pessoas que acham que isso é coisa de comunista, de socialista, que é uma coisa horrível. E tem pessoas que falam, pô, era a solução para resolver os problemas sociais do mundo, né? Se eu pego aquela pessoal da favela e ponho nos sítios e tudo mais, eu acabo com a favela, eu acabo com a miséria, acabo com um monte de problemas. Isso são debates, tá? E aí eu não vou entrar no mérito o que eu acho, o que eu não acho. Eu vou te falar o que aconteceu em Roma, tá? Então vamos lá falar sobre os irmãos Graco. Os irmãos Graco, eles tinham, o sobrenome deles era Graco, era o Caio e o Tibério Graco. O Caio e o Tibério Graco, eles foram dois tribunos da plebe, cada um no momento, eles não foram juntos, tá? Primeiro o Tibério, 10 anos depois o Caio Graco, e o tribuno da plebe, como eu já falei para vocês, era aquele sujeito que tinha sido eleito pelos pobres, pelos plebeus, para defender os seus interesses. Bom, os irmãos Gracos propuseram, cada um em seu momento, uma série de leis, mas na base, na estrutura básica dessas leis, estava a ideia de que precisava-se conter o avanço da concentração de renda, que os pobres deveriam ter algumas condições sociais um pouco melhores, tá? E isso revoltou demais os ricos. Então, os patrícios, num primeiro momento, levaram uma horda de clientes, né, de plebeus que eram favoráveis a eles, até o Tibério Graco e o assassinaram junto com 300 seguidores, tá? E depois o Caio Graco, 10 anos depois, propondo coisas parecidas com seu irmão, ele acabou se suicidando. Na verdade, ele pediu para um escravo dele o matar, porque a sua casa já estava cercada e ele acabaria sendo morto também. Tá? Então, o Tibério e o Caio Graco, por fazer a proposta de uma reforma agrária, de justiça social, eles acabaram sendo mortos pelos patrícios romanos. Você fala, nossa, professor, que triste, né? Escorreu até uma lágrima aqui no meu olho. Eu falo, realmente é triste. E a concentração de renda em Roma era bastante alta. Não tão alta quanto do Brasil, mas bastante alta. Bom, eu acho que da aula de hoje, da 20ª videoaula, é isso. Beijão. Estou morrendo de saudades de vocês. Espero vê-los logo, mas principalmente eu espero vê-los muito bem. Tchau, tchau.